depois da viatura pegar fogo. O que está a arder? É o carro. Este vídeo amador mostra instantes depois da viatura dos supostos miliantes ter se incendiado. Após o embate, a viatura foi rapidamente consumida pelo fogo. Este outro vídeo mostra o aparato policial que esteve no entroncamento entre as avenidas Salvador Allende e Agostinho Neto, próximo à morgue do Hospital Central de Maputo. À chegada da nossa reportagem, a viatura já estava completamente destruída, mas ainda havia sinais de sangue, algumas cápsulas de balas e alguns pertences dos proprietários da viatura. Testemunhas contam que viveram momentos de pânico, pois a troca de tiros foi longa e intensa. É muitos tiros, mano. Aqui estava a chover mesmo, trocas de tiro mesmo. E sim. Criou medo aqui entre vós? Exatamente, porque como nós estamos aqui sentados, aqui assim, meti o medo mesmo. Tiveram que parar essas avenidas todas para não circular nenhuma viatura. O carro vinha em alta velocidade ou vinha? Para ter o foco de chegar ao ponto de explodir, que vinha de uma alta velocidade. Porque eles logo, quem bateu aqui, só logo pegou a chama. Muito pânico. Desde a Avenida Eduardo Mondlane até aqui. Mas durou quanto tempo a ação? Por aí 20, 15 minutos. Só estavam em perseguição, era uma equipa de polícias mesmo. Chegavam 10, 11? Eram mais. Segundo testemunhas, o corpo carbonizado foi removido do local para a morgue do Hospital Central de Maputo. O certo é que depois do acidente, algumas pessoas aproximaram-se deste local para se apoderarem de alguns bens nesta viatura. Imagens são de Milton Matinho, Raul Massinga, Press TV. E a polícia diz que o grupo de 4 indivíduos pretendia raptar um cidadão, mas os agentes foram a tempo de impedir. Para além de um morto, são confirmados um ferido e 2 fugitivos. Trata-se de um indivíduo em que grupos de criminosos que tentaram na Avenida Século Touré sequestrar um cidadão que estava a circular, bloquearam a viatura na tentativa de sequestrar. Na altura, a polícia prontamente perseguiu o grupo e foram embater num obstáculo fixo e trocou tiros com a polícia, onde registrou uma morte imediata no local e o outro ferido, e deste momento nós estamos a fazer diligências, mas tudo são os raptores. 2 escapuliram, mas nós estamos a trabalhar no sentido de esclarecer o caso. Está ferido, está no Hospital Central de Maputo e, por conseguinte, é um zimbabuiano que já envolveu em muitos casos de sequestros na cidade de Maputo. Eles trocaram tiros com a polícia? Trocaram. E na província de Maputo, um cidadão morreu após ser crivado de balas nas imediações do cemitério de Mixafetene, no distrito de Marraquene. Testemunhas contam que o crime aconteceu por volta das 23 horas de ontem e ouviram mais de 5 tiros. A vítima encontrada morta nas imediações do cemitério de Mixafetene, aparentemente com mais de 30 anos de idade, não é residente do bairro Agostinho Neto. O corpo do jovem, segundo testemunhas, apresentava sinais de perfurações de balas de arma de fogo. Aliás, outros moradores contam que durante a noite ouviram tiros e alguns viram uma viatura sair do local em alta velocidade. No local do crime, a STV constatou, por exemplo, a existência de alguns vestígios de bala disparadas e o corpo ensanguentado. Mas, para não ferir sensibilidades, os moradores cobriram o cadáver. Nós estávamos a dormir, começou a tirar os tiros, já nós acordamos, quando nós temos medo, já aconteceu tiros e agora já, quando nós acordamos, vimos uma pessoa morta. Estava com muito sangue e tiraram outras coisas na cabeça. Na barriga também levou muito. Que é um carro que apareceu aqui, azul e prado, que apareceu. Então, prontos. Então viram ele de manobrar aqui, manobrar e deu tiro. Então logo sumiu, foi embora. Para os moradores, este assassinato é o culminar da ocorrência de vários crimes naquele bairro, problemas alegadamente agravados pela falta de iluminação na via pública. Basta dar 18, 19 horas, tem que entrarmos dentro. Temos medo de sair para fora. Semana antepassada, lá em cima, lá,
foram numa casa ali, chegaram lá, amarraram um senhor, depois queriam roubaram ali, depois aquele senhor lhe puseram bilocos, outras pessoas disseram, vamos lá lhe matar, outras pessoas disseram, não podemos lhe matar, lhe puseram bilocos, depois lhe deixaram fora, depois bateram um tiro, saíram fora. Já ontem também às 23 aconteceu isso aqui, bateram 9 tiros. A polícia, ao nível da província de Maputo, promete pronunciar-se oportunamente sobre o assunto, alegando ainda estar a colher informação. Arrancou hoje o julgamento do jovem acusado de matar os seus próprios pais na Matola. Mais 3 pessoas estão a ser julgadas no mesmo processo, acusadas de serem cúmplices. Tudo aconteceu a 11 de setembro de 2015. Naquela sexta-feira, um casal morreu espancado na sua própria casa, na Matola, e os corpos foram encontrados numa fossa. O acusado do crime é o próprio filho, que tinha na altura 20 anos de idade. Aliás, Armando Macave confessou o crime e disse numa audição que prestou à Polícia de Investigação Criminal que fez-o com a ajuda de 2 amigos. Veio a mudar de versão, dizendo que cometeu o crime com a sua prima. Esta quinta-feira, arrancou o julgamento dos 4 acusados. A sessão iniciou por volta das 11 horas e durou mais de 5 horas. A imprensa teve espaço para gravar a sessão até ao momento da acusação pelo Ministério Público. O arguido Armando convidou os seus comparsas, portanto, arguido Abel e Hélio, para sua casa, onde ficaram a consumir bebida alcoólica, conhecida por El Salvador. Aí traçaram um plano com vista à obtenção de dinheiro de forma fácil para comprar mais bebida alcoólica. Primeiro entrou no interior da casa o pai do arguido Armando, onde os arguidos, empunhando um instrumento contundente tipo ferro, de cerca de 1 metro, desferiram golpes na cabeça e em todo o corpo, ao mesmo tempo que exigiam que lhe entregasse dinheiro. Entrou no interior da casa a senhora Celeste. Ofenderam não voluntária e corporalmente, igualmente na cabeça e em várias partes do corpo. Em virtude da gravidade dos ferimentos sofridos e dos órgãos atingidos, as vítimas não conseguiram resistir, vindo a falecer de imediato em consequência das lesões provocadas pelo instrumento contundente. E depois, tudo aconteceu longe das câmeras e dos microfones. Assistem ao julgamento familiares do acusado, que ao mesmo tempo são familiares das vítimas e familiares dos que são apontados como cúmplices. Cerca de 30 polícias de trânsito da cidade de Maputo serão desvinculados do departamento esta semana, acusados de envolvimento em extorsão. A medida anunciada pelo comandante da PRM hoje já havia sido tomada durante o Conselho Coordenador da Polícia, realizado no início deste mês. Ao todo, são 29 agentes, entre homens e mulheres, que serão desvinculados da Polícia de Trânsito a partir desta semana, sob acusação de agir contra o regulamento durante a fiscalização rodoviária. O grupo é acusado de aceitar ou cobrar dinheiro aos automobilistas ao invés de fazer cumprir o regulamento de fiscalização rodoviária, que estabelece a sensibilização ou a aplicação de multas em caso de infrações. Esta quinta-feira, o comandante da PRM na capital convocou uma formatura para anunciar a medida e disse que a mesma visa disciplinar o comportamento dos agentes da corporação. Atos de corrupção, o Conselho Coordenador disse tolerância zero para os polícias, para os nossos membros da Polícia de Trânsito que desviam do sentido real da prevenção dos acidentes de viação e se concentram para a situação de extorsão na via pública. E na senda de purificação, temos já despachos em que no comando da cidade, aqui onde estamos a falar, 29 agentes da Polícia do Trânsito estão desvinculados por despacho do Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique. Os agentes expulsos do ramo da Polícia de Trânsito, cujos nomes não foram revelados, passam para o ramo da Polícia de Proteção e deverão ser processados disciplinar e criminalmente. Esses colegas desvinculados vão ser afetos às subunidades policiais na cidade de Maputo, por enquanto, vão nos postos policiais a trabalhar na área da Polícia da Proteção, mas sob o olhar atento, repito e sublinho, olhar atento dos inspetores da polícia, nesses locais onde estão à espera das decisões dos seus processos disciplinares
e alguns colegas processos criminais. A medida deverá estender-se também ao nível de outras províncias com vista à purificação das fileiras, de modo a garantir a boa imagem da instituição. Com imagens de Bartolomeu Lang, Antônio Frades para STV. O Primeiro-Ministro diz que a sustentabilidade financeira das empresas aeroportuárias deve ser uma prioridade, porque a conectividade aérea melhora o ambiente de negócios e impulsiona investimentos. Carlos Agostinho de Rosário falava hoje em Maputo na abertura da 25ª Assembleia dos Aeroportos Africanos. Maputo é o lugar escolhido para a realização da 25ª Assembleia Anual e Conferência Regional da Airport Council International, um evento de análise e deliberação de aspectos da economia, segurança, conforto e recursos humanos dos aeroportos africanos. A abertura do evento foi feita pelo Primeiro-Ministro Carlos Agostinho de Rosário, que considera que as infraestruturas aeroportuárias devem ser prioridade. A melhoria da conectividade aérea assume-se como um imperativo, uma vez que, quando assegurada, contribui para melhorar o ambiente de negócios, encoraja o investimento, estimula a inovação e eleva a eficiência nas operações de gestão empresarial. Do Rosário defende que a aposta em parcerias público-privadas pode ajudar a manter a estabilidade financeira dos aeroportos. A sustentabilidade financeira das empresas aeroportuárias deve ser uma das nossas maiores prioridades, porque temos que investir continuamente nos recursos humanos, adotar modelos inovadores de gestão e criar oportunidades para a maior participação do setor privado. Participam do evento diferentes companhias aéreas, entre elas a Air Mauritius, Ethiopia Airlines, South Africa Airlines e a Turkish Airlines, sendo por isso uma grande oportunidade de negócio. A Assembleia realiza-se sob o lema Conectividade Aérea, o papel dos aeroportos. Do encontro, deverão nascer soluções práticas para melhorar futuras decisões a nível internacional. A empresa Aeroportos de Moçambique teve um prejuízo de cerca de 3 bilhões de meticais no ano passado. O presidente do Conselho de Administração, Emanuel Chaves, diz que os prejuízos devem-se à conjuntura económica internacional. A depreciação do metical é apontada pelo gestor da empresa Aeroportos de Moçambique, Emanuel Chaves, como a principal causa dos prejuízos registrados durante o ano passado. No ano passado tivemos lucros operacionais, este ano vamos continuar a ter lucros operacionais. Temos uma componente que é de prejuízos financeiros resultantes das diferenças cambiais por causa da desvalorização do metical. Tivemos um prejuízo de aproximadamente 3 bilhões de meticais. Em junho, os aeroportos de Moçambique anunciaram que vão entregar o aeroporto de Nacala, no norte do país, a uma gestão privada. O processo de concessão irá arrancar no próximo ano. A concessão do aeroporto de Nacala é um processo que já começou e vai levar algum tempo. O concurso poderá ser lançado somente no próximo ano, né? No primeiro semestre do próximo ano, e tudo indica, se o processo correr bem, até o fim do próximo ano é que poderá ser concessionado. A empresa Aeroportos de Moçambique diz que a crise é uma realidade mundial, mas assegura que esta não tem forte impacto nas suas contas, tendo considerado que o tráfego aéreo no ano passado só reduziu 2,5% e os resultados operacionais foram positivos. Empresas nacionais continuam a enfrentar dificuldades para prestar serviços aos megaprojetos. Esta preocupação foi lançada hoje na cidade de Maputo durante um segundo Conselho Empresarial Nacional organizado pela Confederação das Associações Económicas, a CTA. Parece estranho, mas é real. Muitos empresários nacionais ainda têm dúvidas sobre o real conceito de empresa nacional quando se fala de prestação de serviços aos megaprojetos. A discussão foi levantada esta quinta-feira no segundo Conselho Empresarial Nacional da CTA em Maputo. A primeira questão do fundo foi aqui colocada e é importante nós debatermos e chegarmos à conclusão e todos ficarmos conscientes dos resultados que se traz, o que é empresa nacional. É uma empresa com registro em Moçambique, é uma empresa que tem capitais maioritariamente moçambicano, ou é uma empresa que, mesmo que não seja de capitais superiores moçambicanos, mas tenham uma posição de decisão dentro da estrutura acionista. O grande desafio que nós temos é que outrora
nós víamos, e porque temos um país vizinho forte, as empresas não se deslocavam para Moçambique. Vinham fazer trabalhos em Moçambique e regressavam para a África do Sul. Portanto, eu acho que este é um parênteses que eu faço. A decisão de empresas nacionais devem ser empresas que estão estabelecidas, que se fixaram, que criaram valor acrescentado neste mercado. O diretor da Sazol, António Fumo, apontou a falta de conhecimento prático como uma das principais fragilidades do empresariado nacional. Já o economista Tomás Salomão defende que é preciso que a Confederação das Associações Econômicas crie um programa de 5 anos para formar pequenas e médias empresas nacionais para que tenham contabilidade organizada, alvará, segurança, respeito pelo ambiente e outros requisitos exigidos pelos megaprojetos. O que as empresas na área da indústria querem é um bom soldador codificado, um bom eletricista industrial codificado, um bom mecânico, um bom salariado. É o que as empresas de produção querem. Não querem muitos doutores, etc. Isso não. O CTA tem que fazer isto, mobilizar recursos financeiros para fazermos isto. Treinar, capacitar e depois ver em associação com o governo e com a banca, etc., etc., como financiar essas pessoas. Para ultrapassar outro problema importante, que é o de falta de certificação dos produtos e serviços fornecidos pelas pequenas e médias empresas, uma das exigências das grandes companhias, o empresário Dixon Chong sugeriu a criação de uma empresa nacional de certificação. Eu propunha o seguinte: nós temos a INOC, temos outras instituições que o Estado até pode criar outras agências para o efeito. Qualifique estas empresas, certifique essas empresas para serem certificadoras do conteúdo local. Esta é uma estratégia que pode ser usada. O segundo Conselho Empresarial Nacional, realizado na cidade de Maputo, teve como tema principal oportunidade nos planos de procurement dos grandes projetos, casos da ENH e Sazol. O provedor de justiça voltou hoje a denunciar a falta de cumprimento das recomendações que deixa algumas instituições para a correção de atos de violação dos direitos dos cidadãos. A denúncia consta do relatório anual de José Abudo, apresentado hoje no Parlamento. Pelo 4º ano consecutivo, José Abudo foi ao Parlamento apresentar o seu informe anual. E pela 4ª vez, o relatório volta a apresentar os mesmos constrangimentos que, segundo disse, continuam a condicionar as suas atividades. Mantém-se como principais constrangimento ao desempenho do provedor da justiça, a ausência da representação local, atraso de pronunciamento sobre as queixas pelas entidades visadas, exiguidade do orçamento alocado para as necessidades do gabinete, falta de instalações próprias. Tal como nos anos anteriores, o relatório atual volta a mostrar que o órgão que representa continua a ser ignorado por algumas instituições públicas e seus dirigentes. De abril de 2015 a março de 2016, o provedor de justiça formulou 15 recomendações dirigidas às diversas entidades. 6 foram acatadas, uma está em vias de ser acatada, 4 recomendações não foram acatadas, sendo a recomendação número 10/GP 2015, de que a entidade visada, o diretor provincial das obras públicas e recursos hídricos de Inhambane e superiores hierárquicos, o ministro das obras públicas de habitação e recursos hídricos e governador da província de Inhambane. B. A recomendação número 3, de que a entidade visada, o diretor do Hospital Provincial de Inhambane, superior hierárquico, o ministro de Saúde e o governador da província de Inhambane. A recomendação número 7, de que a entidade visada, o secretário permanente da província de Inhambane e superior hierárquico, o governador da província de Inhambane. As recomendações número 2, 3 e 6, de que a entidade visada é o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo e superior hierárquico, o ministro da Administração Estatal. Face a esta reclamação, Abudo saiu da sessão com um voto de solidariedade por parte dos deputados que sugeriram a adoção de medidas punitivas para os prevaricadores.
E o informe do Provedor da Justiça dividiu opiniões das bancadas parlamentares. Com recomendações pelo meio, a bancada maioritária teceu elogios e a oposição juntou-se às críticas. As preocupações que aqui levantamos devem ser analisadas no contexto de uma instituição que em apenas 4 anos já demonstra frutos do seu trabalho. É necessário, sim, promover e alargar maior divulgação e dinamização da ação do provedor de justiça. Embora há pouco iniciamos, há já largos passos dados, não obstante longa seja a caminhada pela frente. Por esse facto, há que reiterarmos a necessidade urgente de aprofundar com alguma seriedade a importância política, econômica e social do provedor da justiça, continuando a dotá-lo de instrumentos técnicos e legais que lhe permitem exercer a sua função com dignidade. Senhor provedor de justiça, o senhor tem dispositivos legais e suficientes para poder trabalhar. Talvez eu não esteja letrado. Gostaria de perceber, será que esses artigos plasmados na Constituição da República e que lhe dão os plenos poderes de agir não são suficientes? Diga-nos, nesta magna casa, porque mais de 25 milhões de cidadãos moçambicanos estão à espera de uma reação. O informe que, por hora apresentado, apresentado por Vossa Excelência, desculpe, e na verdade uma mera repetição das denúncias feitas em informes anteriores que não tiveram nenhuma realização, mas mais do que isso, peca por não trazer novas denúncias perpetradas deliberada e camufladamente pelo próprio regime da Frelimo na perseguição dos opositores, membros da oposição e em particular aos membros do partido Renamo e ao seu presidente Afonso Macax Marceta de Acama. Então por que gastar tantos recursos financeiros, materiais e humanos para um órgão cujas deliberações não são respeitadas e acatadas? Se não querem, não seria de bom tom e razoável que estes preciosos recursos fossem canalizados a setores mais prioritários? Nós, a bancada parlamentar do MDM, julgamos que é chegado o momento de repensarmos seriamente sobre a oportunidade e relevância deste órgão nos moldes em que foi concebido. Estou muito preocupado porque este relatório que temos este ano é copy-paste do relatório do ano passado. Estamos a falar de cópias telegráficas, portanto, o que vem letra por letra, que vinha no ano passado, vem nesses capítulos todos. Sendo assim, eu não sei como é que podemos. Parece-me que isto consubstancia um desrespeito flagrante à Assembleia da República. A Frelimo exortou hoje maior vigilância dos membros do partido perante tentativas de desestabilização do país. Numa conferência de imprensa convocada para anunciar a distribuição das brigadas centrais, o partido no poder diz que vai contar com o apoio das forças de defesa para a sua segurança. Estamos efetivamente num Estado de direito democrático, onde temos as nossas forças de defesa e segurança, e nesse sentido nós acreditamos que cabe às instituições de direito, às forças de defesa e segurança, protegerem os nossos cidadãos. Nikis disse, por outro lado, que os moçambicanos devem sempre estar atentos aos que querem desestabilizar o país. Nós também estamos a crer que as ações em curso querem ser do processo, digamos assim, de negociações, ou ser do processo das próprias instituições que garantem a livre circulação de pessoas e bens, de segurança, vão naturalmente permitir que Moçambique continue uno, indivisível, e que os cidadãos continuem a usufruir do seu direito de liberdade de circulação. As brigadas centrais da Frelimo serão distribuídas pelas províncias a partir desta sexta-feira até a próxima terça-feira. E para ver a seguir, em Nacala, as alfândegas voltam a apreender 230 metros cúbicos de madeira que ia a caminho da China. Uma notícia para desenvolver no próximo bloco. Até já.
na reta final do Moçambola, a mais um clássico por se jogar na capital do país. Agora Telinho com a possibilidade de visar e está o golo. Liga Desportiva de Maputo, Costa do Sol. Já arredado da luta pelo título, a Liga vai lutar por um fim do Moçambola em glória. Mas pela frente, terá um Costa do Sol disposto a dar alegria aos seus adeptos neste fim de época. Um jogo para acompanhar este domingo na STV Notícias, a partir das 15 horas. Comentários e análises em direto. É sempre confortável eu ganhar, não depender de ninguém. No ano passado também, essas alturas, o campeonato não estava decidido e este ano também. Futebol e emoção é aqui na STV Notícias, com o apoio da ZAP. Dinheiro do banco é dinheiro do povo. Não pode servir para pagar a inúteis, a preguiçosos, a bêbados, a faltosos, a desleixados, a indisciplinados, os que praticam a vagabundice. Terceira categoria, desempregados e marginais. Na sociedade nova que estamos a construir, só tem direito a comer quem trabalha. Ouçam bem. Quem não produz não tem direito a salário. Não podemos permitir que os parasitas continuem a sugar o nosso sangue. Vamos criar condições para todos esses elementos produzirem. Vamos entregar-lhes terra e trator. O Banco de Solidariedade vai conceder empréstimos. Estabeleceremos as normas para o seu reembolso. Eles vão produzir para pagar. Vão produzir para terem o direito de comer. Assim, vão poder organizar as suas famílias, ter alojamento decente, educação para os filhos e assumir responsabilidade como chefes de família, esses marginais. A exportação do cimento ainda não entrou. Glória foi conquistada à custa de incalculáveis sacrifícios do povo moçambicano. No dia em que Samora Machel completa 30 anos da sua morte, o convidado de grande entrevista é Joaquim Chissano, antigo presidente. Fala-nos da vida e obra de Samora Machel. E como é que foi percebida a liderança de Samora no movimento? O presidente Samora tinha um caráter que persuadia a qualquer um, né? Como é que descreve Samora no plano diplomático e na procura de um bem maior para o povo moçambicano? Todo o sentimento e o pensamento do presidente Samora Machel guiou-se pelos interesses do povo moçambicano. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel já sabia que era preciso mudar, portanto não foi apanhado assim de surpresa e caiu de costas ou qualquer coisa assim. Quando o presidente Samora decide assinar o acordo de Incomate, que foi bastante controverso, não beliscou um pouco a relação com os amigos de Moçambique? Ele compreendeu que para nós lutarmos contra o apartheid, primeiro tínhamos que existir. Uma entrevista a não perder, quinta-feira, às 23 horas, aqui na STV Notícias. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer.
mas também não basta só merecer, tem que se fazer para ser campeão. Novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. É bem pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. A capulana é um tecido de algodão e fibra sintética, estampado e de cores coloridas, que tradicionalmente é usada um pouco por todo o país, em particular por mulheres, para cingir o corpo. Atualmente, a capulana tem sido utilizada não só para amarrar, mas também para fazer roupas, pulseiras, bolsas, brincos e calçado, dando um ar diferente a esses artigos. A riqueza de cores deste tecido constitui uma característica de riqueza cultural de Moçambique. Capulana é a nossa cultura. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Volta a informação no Jornal da Noite. Em Nacala,
As alfândegas de Moçambique voltaram a apreender mais de 230 metros cúbicos de madeira em touro, de espécie sândalo vermelho, proveniente do vizinho Malawi, que estavam a caminho da China. Em menos de uma semana, uma outra operação resultou na apreensão de mais de 480 metros cúbicos para o mesmo destino. Este é mais um caso da apreensão da madeira registrado no porto de Nacala em menos de uma semana. Trata-se de 5 contentores de madeira em touro de espécie sândalo vermelho, pertencentes ao mesmo cidadão da origem malauiana. De acordo com Vicente Marcos, do Gabinete de Comunicação e Imagem na Direção Regional Norte da Autoridade Tributária de Moçambique, esses contentores, à semelhança do primeiro lote, apreendido no princípio desta semana, tinham como destino a República Popular da China. O consignatário desta mercadoria, conforme falamos há dias atrás, declarava como se fosse fibra de algodão, mas quando na verdade é madeira, como nós temos aqui a ocasião de confirmar. Então, nós como administração fiscal estamos a fazer o nosso trabalho e o processo, conforme nós falamos também há dias atrás, ainda está na fase das investigações e é por causa dessas investigações que conseguimos descobrir também tanto esses 5 contentores. O responsável do Gabinete de Comunicação e Imagem na Direção Regional Norte da Autoridade Tributária de Moçambique referiu que os 16 contentores ora apreendidos pelas alfândegas podem estar longe da quantidade real da madeira avaliada pelo esquema usado. E como podem saber, aqueles 11, conforme tínhamos referenciado, já estavam a ser embarcados. Esses contentores, os 5, vieram no outro lote, mas também do mesmo proprietário. O governo moçambicano encomendou pontes móveis para fazer face à próxima época chuvosa em caso de cortes de estradas, tal como aconteceu nas cheias de 2015. O diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz que as pontes já estão a caminho e estão orçadas em mais de 11 milhões de dólares. Para fazer face à época chuvosa que se avizinha, o governo moçambicano investiu mais de 11 milhões de dólares para a locação de pontes metálicas que deverão ser utilizados em caso de corte de estrada, com destaque para a Estrada Nacional número 1. O diretor-geral do INGC está na Zambésia e revelou este facto. Estas plataformas já foram adquiridas, estão no processo de trânsito. A previsão de chegada a Moçambique é em 2 lotes. Temos um lote que tem uma previsão para a próxima semana, entre o dia 21 a 25 de outubro. Iremos receber 2 modelos de ponte e depois temos um terceiro modelo que chegará na segunda quinzena do mês de novembro. A presença de João Machatini na Zambésia visa, sobretudo, apurar os possíveis locais de ocorrência de corte de estrada. E serão esses locais onde iremos usar para o pré-posicionamento das plataformas. Neste preciso momento, estamos a visitar os vários troços de estradas. Como sabe, nesta delegação vem o diretor-geral da ANE, vem o diretor nacional de gestão de recursos hídricos e temos como objetivo fazer um levantamento daquilo que são as debilidades, quer do ponto de vista de infraestruturas hidráulicas e do ponto de vista de infraestruturas rodoviárias. No global, são 3 módulos de pontes metálicas requisitados pelo governo. O primeiro de 21 metros lineares, segundo 75 e terceiro, tido como mais importante, comporta um vão de 45 metros e pode ser movida de um extremo para o outro. O governo ainda não tem dinheiro para a reposição de 1 quilómetro de ponte que atravessa o rio Licungo, localizado no posto administrativo de Malé, distrito de Namacura. Esta informação foi tornada pública pelo diretor-geral da Administração Nacional de Estradas. A ponte sobre o rio Licungo, localizada no posto administrativo de Malé, distrito de Namacura, na Zambésia, era de extrema importância, pois dava acesso, num raio de 50 km, o distrito de Maganhos da Costa. Mas as enxurradas que fustigaram a Zambésia 12 de janeiro de 2015 deixaram esta infraestrutura neste estado. O que nós temos em preparação é um projeto a longo prazo, portanto, que é para a colocação de uma estrutura definitiva, e o nosso trabalho de hoje é olhar para as soluções imediatas, que era para a colocação de uma plataforma
para ver se conseguíamos aliviar a população na altura de crise, quando as enxurradas começarem mesmo a fazer-se forte. Mas da perícia visual que fizemos aqui, notamos que as condições ainda não estão criadas. O diretor-geral da ANI, que visitou este empreendimento para apurar as possibilidades de colocação de ponte metálica, referiu que tal não é possível e que o governo não dispõe de soluções a breve trecho. Aqui temos quase que 1 quilômetro de extensão, portanto isto aqui é muito longo, portanto requer fundos avultados, portanto de imediato é quase que impossível fazer uma estimativa, mas é um projeto quase que equiparado à ponte Samora Machel. Contudo, enquanto não existir soluções para a reposição desta infraestrutura, chegar a Magares da Costa é necessário mais de 150 quilômetros a partir do distrito de Mucuba. Nos Estados Unidos, Donald Trump e Hillary Clinton enfrentaram-se na madrugada de hoje pela última vez no terceiro debate presidencial. Nada fazia prever que o encontro fosse diferente dos anteriores, frente a frente, cheios de acusações e ataques. Desta vez, os candidatos da Casa Branca esclareceram as suas promessas eleitorais. Hillary Clinton e Donald Trump se enfrentaram diretamente pela última vez antes das eleições no terceiro frente a frente, realizado esta quarta-feira. O encontro aconteceu na Universidade de Nevada, em Las Vegas, e teve mediação de Chris Wallace, âncora da emissora Fox News. Na parte mais polêmica, ao ser questionado se irá aceitar o resultado da eleição, independente de qual for, Trump disse que vai olhar isso na hora, e não agora. Ele voltou a levantar suspeitas sobre o processo eleitoral, acusando a imprensa de desonestidade. Não estou avaliando nada agora, vou olhar na hora, disse. Pressionado mais uma vez, afirmou: o que estou a dizer agora é que vou dizer na hora, vou mantê-los em suspense. A alegada interferência russa na campanha norte-americana dominou igualmente o debate na Universidade de Nevada. Hillary Clinton, mais ofensiva do que nos debates anteriores, acusou o rival republicano de ser o fantoche de Vladimir Putin, a não condenar a espionagem de Kremlin sobre o país. Segundo a primeira sondagem pós-debate, a democrata teria vencido o frente a frente para 52% dos eleitores. O debate representava a última oportunidade para o republicano conseguir inverter a queda nas sondagens, quando Clinton registra uma vantagem de 4 a 11%. Na Colômbia, mais de 20 mil pessoas perderam as suas casas ao longo dos últimos dias, em resultado de chuvas torrenciais que atingiram a região do Pacífico, forçando o rompimento de 3 principais rios. Agências de emergência locais pediram ajuda do Governo Nacional em Bogotá para proteger os habitantes afetados, principalmente para os municípios da província de Chocó, onde mais de metade da população vive em condições precárias. De acordo com a Agência Nacional de Riscos, as províncias costeiras, onde estão localizados os principais rios, Atrato, São João e Baúdo, foram as mais afetadas. A agência declarou alerta vermelho para os 17 municípios afetados e disse que enviou 25 mil kits de emergência, mais de 100 toneladas de produtos alimentares para as regiões. Uma ajuda equivalente a 115 mil toneladas será enviada para as regiões, bem como uma equipe de Unidade Nacional de Gestão de Risco para iniciar o suporte técnico entre a distribuição dos produtos em várias áreas. E a seguir, velório do ex-selecionador adjunto dos Mangas, Miguel Chaves, será realizado amanhã na capela do Hospital Central de Maputo. Uma notícia para o próximo bloco, mas agora as previsões meteorológicas para amanhã, começar pela zona sul, Maputo, a registrar 33 graus, mínima de 21, Xaixai contará com 34, mínima de 20, Inhambane, máxima de 29, mínima de 22 graus Celsius. No centro, a cidade de Beira apresenta máxima de 30 graus, mínima de 21, Chimoio contará com 33, mínima de 17, Tete, a máxima de 38, mínima de 22 e Climane com 33, mínima de 20 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula registra máxima de 34 graus, mínima de 21, Lixinga contará com 28, mínima de 16 e Pemba registra máxima de 29, mínima de 22 graus Celsius.